Bom, então nesse vídeo vamos falar sobre supremo e ínfimo, que são dois conceitos importantíssimos para a gente conseguir chegar lá na ideia de R ser um corpo ordenado completo. Tá? Bom, para entender supremo e ínfimo, vocês têm que ter muito bem a ideia do que é cota superior e inferior. Então, se vocês não estão seguros nisso, revisem os vídeos anteriores e uma no material, tá? Antes de olhar para esse conceito aqui de supremo e ínfimo. Então vamos lá, a definição diz assim: seja X um conjunto real, ele é um conjunto limitado superiormente e não vazio. Tá bom? Então começa com essa ideia aqui. O conjunto X tem que ser limitado superiormente e ainda não vazio. Um número B real chama-se supremo de X, e a gente nota assim, sup de X, quando for a menor das cotas superiores. Menor das cotas superiores. Tá? Então, para falar em supremo, a gente precisa falar sobre cota superior. Tá bom? Vamos fazer um exemplo rapidão aqui. Vamos pegar assim o conjunto X como sendo menos infinito até 1. E vamos fazer ele aberto mesmo. Assim. Bom, o conjunto X aí, ele seria uma coisa assim, menos infinito até 1. Aqui, e ele é aberto aqui em 1. Né? Pergunta, ele é limitado superiormente? Sim, né? Sim, porque ele tem as cotas superiores. Segundo, ele é não vazio? Sim, ele é não vazio, tem um monte de elemento aqui dentro, infinitos elementos aqui dentro. Né? Beleza. Agora vamos lá. Ele possui máximo? Máximo ele não possui. Né? O 1, no caso, seria um candidato a máximo, porque ele é cota superior, só que ele não pertence ao conjunto. Né? Não pertence ao conjunto X. Então esse conjunto X não tem máximo. Agora, ele tem supremo. Supremo, pode ver que a única coisa que precisa para o elemento ser supremo é ser a menor das cotas superiores. Não diz nada sobre ele pertencer ou não ao conjunto. O número 1, ele é a menor das cotas superiores aqui deste conjunto? Né? É menor. Não tem outra. Se qualquer número que eu pegar para cá, né, já não vai deixar de ser uma cota superior. Tá bom? Então, o 1, nesse caso aí, é o supremo do número x. Certo? Essa é a ideia. Menor das cotas superiores. Tá? Um conjunto ele pode muito bem possuir máximo e cota superior. E supremo. Tá? Por exemplo, assim, vamos lá, vamos colocar 1 e 3, por exemplo. Assim. Esse conjunto aí, ele é limitado, nesse caso é limitado inferior e superiormente, né? Então aqui ele é aberto em 1 e ele é fechado em 3. Né? É um conjunto limitado superiormente porque tem cotas superiores. Ele não é vazio, certo? E ele tem supremo, que seria a menor das cotas superiores. Neste caso, a menor das cotas superiores é o número 3. Né? Então o 3 aqui seria supremo desse conjunto X. E ele tem máximo? Tem também, né? O 3 também acaba sendo máximo, porque o 3 ele é cota superior e além disso ele pertence ao conjunto. Tá bom? Então isso aí significa ser supremo, certo? Tome muito cuidado com essa diferença entre supremo e máximo. Máximo tem que pertencer ao conjunto, supremo não precisa, ele só tem que ser a menor das cotas superiores. Tá? Analogamente, a gente pode definir o que seria ínfimo de um conjunto. E aí a gente fala sobre conjunto limitado inferiormente. Então nós temos assim, seja X um conjunto real, um conjunto limitado inferiormente não vazio. Então um número A real chama-se ínfimo de X, e a gente nota assim, inf de x, quando for a maior das cotas inferiores de x. Tá? Vamos pensar nesses dois exemplos aqui que eu deixo aqui, pode ser, que eu já vou economizar os meus exemplos. Se eu pegasse este aqui, por exemplo, este exemplo aqui, vamos lá, esse conjunto aqui, ele é limitado inferiormente? Sim, tem cotas inferiores. Tá para cá as cotas inferiores. Tá? Não é vazio. Ele vai ter mínimo, por exemplo? Não, não tem mínimo. Um candidato a mínimo seria o número 1. O número 1 ele é cota inferior, né? Só que ele não pertence ao conjunto. Então, esse conjunto X não tem mínimo. Porém, esse conjunto aí ele tem ínfimo, né? Então, é limitado inferiormente, ele tem uma maior das cotas inferiores, que seria o número 1. Então, o 1 aqui, ele é o ínfimo do conjunto X. E tem infinitas cotas inferiores, mas o 1 certamente é a maior delas. Tá bom?
Essa aí então seria a ideia de ínfimo, né? E é claro que um conjunto aí pode ter mínimo e ínfimo ao mesmo tempo, tá bom? Vamos fazer esse exemplo 18, só para dar essa ideia aí. Pergunta assim, o conjunto x menos 1 a raiz de 2 é limitado? Ele possui mínimo ou máximo e ínfimo e supremo, se assim identifica-os. Tá? Bom, só olhando aqui pela definição a gente pode tirar essas coisas, tá bom? Você não precisa toda hora fazer esse desenho que eu faço aqui, né? Então vamos pensar o seguinte, o conjunto x seria um intervalo que vai de menos 1 a raiz de 2. Menos 1 a raiz de 2, vou fazer aqui. O menos 1 é fechado, menos 1, e ele é aberto em raiz de 2. Sim. Então esse aqui é o conjunto x. Muito bem. Primeira pergunta, ele é limitado? Para ser limitado, tem que ter cota inferior e superior, ou seja, ser limitado inferior e superiormente. Sim, ele é limitado porque ele tem cotas inferiores e ele também tem cotas superiores. Então, ele é x é limitado. É limitado. Ele possui mínimo ou máximo? Mínimo ele possui, para ser mínimo tem que ser cota inferior, o menos 1 seria um candidato, e pertencer ao conjunto. Né? Menos 1 pertence ao conjunto. Então, o 1 ele é mínimo do conjunto x. Beleza. Possui máximo. Máximo do conjunto tem que ser cota superior. Raiz de 2 ele é uma cota superior. Né? E tem que pertencer ao conjunto. Nesse caso, o raiz de 2 ele não pertence ao conjunto x. Né? Então, esse conjunto x não possui máximo. Então, x não possui máximo. Beleza. Ínfimo e supremo. O conjunto x possui ínfimo. O ínfimo seria a maior das cotas inferiores. Né? A maior das cotas inferiores aqui é o número menos 1. Né? Então, o menos 1, aqui eu coloquei 1. Né? Menos 1. Então, é menos 1. Ele também vai ser ínfimo de x. Ele possui supremo. Raiz é 2. Seria supremo? O supremo ele é a menor das cotas superiores. Né? Tem infinitas cotas superiores. A menor delas aqui neste caso seria o raiz de 2. Né? Então, raiz de 2 ele é o supremo do conjunto x. Beleza. Se assim identifica, a gente já fez isso. Pronto. Analisamos aí bem certinho um conjunto limitado, né? Se tem máximo, mínimo, cota superior, cota inferior, supremo e ínfimo. Tá bom? Bom, então esses aí são os conceitos principais para a gente já conseguir definir que R é um corpo ordenado completo. Tá? Desse exemplo aqui que a gente poderia se perguntar o seguinte, vou deixar isso nos exercícios. Sempre que um conjunto possuir mínimo, esse mínimo também vai ser o ínfimo? Aqui o mínimo era menos 1, e aqui o ínfimo deu menos 1. Né? Um conjunto que possui máximo, esse máximo também vai ser supremo, olha aqui neste caso. O 3 era máximo, e ele também acabou sendo supremo. Então, sempre coincidem essas coisas, quando existe máximo igual ao supremo e quando existe ao mínimo igual ao ínfimo. Né? Dá para mostrar isso. Certo? E além disso, será que um conjunto que ele é limitado, por exemplo, superiormente, sempre possui supremo? Ou um conjunto que é limitado inferiormente sempre possui ínfimo? Porque podem perceber que mínimo e máximo nem sempre possui. Mas ínfimo e supremo a gente sempre está encontrando, né? Então será que sempre que tu pegar um conjunto aí limitado, sempre vai ter ínfimo e sempre vai ter máximo? Isso é uma das ínfimo e supremo, tá? Isso é uma das coisas que vão caracterizar o R como sendo um conjunto, um corpo ordenado completo, certo? Mas isso aí é para vídeos mais adiante.